Graça e paz, queridos, estamos no ar com mais um episódio do Pode Transbordar, histórias reais de testemunhos sobrenaturais. Esse é o podcast, que Deus criou para encher o seu coração de fé, de esperança e de clareza de que se Deus fez na vida de todos esses homens e mulheres que estão sendo aqui entrevistados, vai fazer na sua também. Mas é importante também você se atentar para princípios, valores, para sacadas, dicas preciosas daquilo que Deus foi ensinando todos os que estão sendo aqui entrevistados, para que você pegue isso aí também para a sua vida, coloque em prática e aproprie desse transbordar em você e através de você. Hoje tem um querido irmão, amigo e sócio que está aqui participando conosco, querido Arão Bernardes, e que eu já sei, já de cara, que certeza nós vamos falar muito da mãe dele hoje, porque todas as vezes que ele conta as pitadas de sabedoria, ele fala o que aprendeu com a mãe, além, claro, da palavra e de todos esses livros atrás dele aí, os lugares que ele viajou, mas vocês estão diante aqui de uma fonte de sabedoria. Arão é uma grande bênção e eu quero cumprimentá-lo. Obrigado, meu querido irmão, de estar conosco hoje. Amém. Obrigado, pastor Rafael. Para mim é uma honra poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida e compartilhar um pouco desse Deus maravilhoso, que ampara, que supre, que revela, que dá estratégias e faz tudo isso para que a história das nossas vidas revele o amor do Senhor. E se faz, e como o senhor disse, se fez na minha vida, se fez na sua, pastor? Ele está aberto para fazer de todos os outros, porque foi para isso que Jesus morreu, na cruz, para nos dar justamente acesso a esse amor. Espero poder compartilhar um pouco sobre como esse amor tem me alcançado. Amém, amém. O Arão, para quem não sabe, eu tenho feliz prazer de, nessa vida de pastor e de líder, vamos colocar assim, gestor dos empreendedores radicais e mais tudo que eu faço na vida, eu vou me conectando com um monte de gente, Minha vida é uma vida de networking, vamos colocar assim, de relacionamentos. Sim. E o Arão é uma dessas gratas surpresas que surgiu, e eu nem falei disso para ele essa semana, mas a gente estava conversando, eu dando dica para ele aí de algo das férias para ele comprar, mas eu quero falar que eu estou cheio de interesse que você compre, a gente poder viajar junto. Opa, isso aí. A gente bem encontrar lá nas férias. Maravilha. Então é uma excelente companhia, é alguém que a gente gosta de estar perto. Então eu quero louvar Deus pela sua vida e estimular todos que aqui estão. Se você ainda não o segue nas redes sociais, não o acompanha, faça isso, e acompanhe o Arão, porque ele é uma grande bênção. E agora até com um livro escrito também, estava me mostrando aí. Então, além de tudo que ele já faz, agora virou escritor também, olha que bênção. Tô virando. Pois é, eu quero deixar agora você se apresentar um pouco, falar quem é o Arão Bernardes, para que possam te conhecer, e depois eu vou desencadeando aqui as perguntas, a gente vai interagir nesse tempo. Tá bom. Quero dizer, em primeiro lugar, que acho que minha mãe seria muito feliz com esses seus comentários a meu respeito, fico feliz por isso, porque ela se esforçou muito para nos preparar, para o caminho do Senhor. E, bom, eu me chamo Arão Bernardes, e como disse o pastor, se você quiser conhecer um pouco mais sobre aquilo que eu faço aqui nas empresas, sobre as mentorias, o acompanhamento que a gente faz, especialmente na área financeira e empreendedorismo, peço para que você me siga lá no Instagram, @Arão Bernardes. Você vai conhecer um pouquinho mais aí do conteúdo que eu tenho aqui o privilégio de compartilhar com vocês através do podcast agora com o pastor Rafael, que certamente vai alcançar o seu coração aí, que é um instrumento usado por Deus para isso. Bom, eu sou casado com a Michele, tenho 3 filhos, o Caio, o Theo e o Levi, 15, 12 e 6 anos de idade. Estou com 51 anos, faço 52 esse ano, e eu estou me sentindo igual o Caleb, quando chegou para Josué e falou, me dá aí a parte na herança, que eu acho que eu estou só começando, porque eu estou tão cheio de vigor quanto na época da promessa, E eu tenho colhido resultado de promessas do Senhor, não são livres de desafios, mas ao longo da vida eu fui descobrindo que o Senhor nos dá uma espada numa mão e um escudo na outra. De vez em quando a gente se defende, mas a gente foi feita para cortar a cabeça de inimigo espiritual, nessa batalha espiritual, e vencer as batalhas. E entrar na batalha sabendo que nós vamos vencer, E eu tenho experimentado isso ao longo dos anos,
e foram anos aí de altos e baixos, né? Várias experiências de me tornar, sair de ser uma criança feliz, sonhadora, a um adolescente frustrado, até me tornar um adulto realizado e feliz com as experiências que eu tenho vivido. E eu espero poder compartilhar um pouco mais com você. A minha área de atuação, principalmente, é de consultoria de internacionalização financeira. A gente assessora brasileiros com interesse de se internacionalizar em vários aspectos, principalmente o financeiro. Tem uma gestora de recursos, que é a Legado Asset Management, é uma gestora de ativos, de investimentos no Brasil e no exterior. E atuo na área de seguros também, principalmente seguro de vida, né? Porque eu vivi uma experiência que me levou a entender a importância de se contratar antecipadamente uma herança, e eu vivi essa experiência também por causa da minha mãe. Temos alguns outros negócios, né? E aqui, ao longo dessa live, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, da minha experiência no exterior, onde eu vivi o meu momento José do Egito diante do faraó, tive o meu momento de colher ali algo que era apenas sonho. Eu espero, mais uma vez, poder compartilhar algo que aqueça o seu coração e renove a expectativa das coisas boas que o Senhor tem para você. Aleluia. Arão, você falou um negócio já desde o começo, quando você falou da espada e do escudo, né? E que esse é um paradigma na cabeça de muita gente, porque tem uma categoria, vamos colocar assim, de gente, que eu falo que ele engloba a maior quantidade de pessoas, que é de que acha que quem ganha dinheiro não tem problema, de que quem tem dinheiro, né? De quem tem dinheiro, ele só olha no celular, ó, caiu mais dinheiro, ó, que maravilha, né? A conta está mais gorda. Né? Nossa, olha, multiplicou o recurso, deu mais rendimento, mas a realidade é que são muitas batalhas, mas o Senhor nos dá sobre todas elas. E eu estava conversando com o irmão esses dias para trás, ele falando para mim, né? Nossa, pastor, virar adulto dá trabalho demais. Nossa! Porque crescer dói. Ele falou, antes eu tinha que administrar mesada, agora eu tenho que pagar fatura, boleto, pai amado, é muita coisa. Mas no meio dessa pressão, né, dessas decisões, se você deixa Deus decidir, né, e depende dele, você tem paz mesmo no meio da batalha, né? Agora, Amém, é isso mesmo. Você, eu acho que a marca registrada, né, são essas pitadas de sabedoria, né, e essas histórias que você tem que são uma grande bênção. Mas antes de entrar nesses assuntos, que eu creio que vai fluir dentro desse tempo que nós temos, mas uma coisa que me marca a seu respeito, que eu quero falar, e eu acho que isso é pertinente, é a respeito de humor. Você sabe, a gente até consegue criar um personagem, mas não dá conta de sustentar ele por muito tempo. Verdade. Então, pelo tempo que nós já nos conhecemos, eu já posso comprovar que não é um personagem, que o Arão é alguém bem-humorado, que toda vez que eu encontro, tá bem, tá constante humor, né? E isso é muito importante, né, Arão? Porque muita gente se deixa influenciar pelas circunstâncias, aí uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora tá bem, outra hora dá patada, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque a constância de humor atrai os corações. É prazeroso ficar perto de alguém que é feliz, e você é alguém que expressa aleluia. Glória a Deus por isso. Mais uma vez eu tenho que citar minha mãe, né? Porque isso vem muito dela, porque ela dizia, depois de uma vida muito difícil que ela teve na infância e cresceu e viveu momentos muito difíceis, complexos, e um dia, quando o adolescente quer entrar na depressão, né, minha mãe dizia, engraçado, na minha época, adolescente não tinha tempo para ter depressão. E aí ela já veio com a segunda e falou, meu filho, eu tenho todas as razões do mundo para me sentir a mais infeliz das mulheres. Mas eu também tenho todas as razões do mundo para me sentir a mais feliz das mulheres. Eu escolho ser feliz, porque as circunstâncias não me levariam a isso, né? E em momentos como esse, eu tive o privilégio de ouvir mais sobre a minha mãe, ela contando da vida dela, e me fez, inclusive, compreendê-la como uma mulher e como uma irmã em Cristo, como uma pessoa que teve seus próprios dramas, suas próprias dificuldades e lutas ao longo da vida, e o sacrifício por amor a mim e aos meus irmãos, depois de tudo que passou. E vendo tudo aquilo e conhecendo mais sobre a realidade da minha mãe, e de onde ela veio, como ela cresceu e tudo, e a vida que ela teve no Senhor, obviamente que não me escapava nada mais além de decidir ser feliz, né? E eu entendi que isso é uma convicção com base na convicção nas promessas. Ou seja, se nós entendemos as promessas do Senhor, entendemos que elas não estão conectadas mais à nossa perfeição ou pureza, e sim na santificação que vem por parte do próprio Espírito Santo,
a gente entende que as circunstâncias podem nos levar a ter momentos de tristeza, sim, mas não pode roubar a nossa alegria. Então, nós somos felizes e temos uma alegria que vem pelas convicções, ainda que de vez em quando possamos estar meio tristes. Mas, fazendo um gancho com uma experiência que eu vivi há uns anos atrás, eu estava com a minha esposa um dia me arrumando para ir responder uma ação trabalhista de uma das empresas, né? Uma realidade dolorida para os empreendedores brasileiros. Eu tinha começado um negócio, e na hora que eu resolvi encerrar, eu tive lá que responder lá ações trabalhistas, né? Ação pequena lá, R$8.000, mas aquilo era muito incômodo e era revoltante, porque o negócio não foi, né, justo e tal. Mas tudo bem, eu estava me arrumando de manhã para um compromisso, que era a realidade de vida ali naquele momento. Aí minha esposa olhou assim para mim, era 6 e pouco da manhã, e falou assim: meu amor, nada te derruba, né? Eu olhei assim para ela e falei: como assim? Nossa, você está sempre rindo, está sempre bem-humorado, parece que nada tem capacidade de te derrubar. Você não fica preocupado, assim, angustiado, não, com essa situação da empresa e tal, né? Até hoje o prejuízo está em tanto, né? Dava mais de R$1 milhão, né? E aí eu olhei para ela e falei: meu amor, o provedor do que nós perdemos é o provedor do que nós ainda iremos ganhar. O dia que eu achar que o provedor sou eu, é o começo do fim. Né? Então eu não fico angustiado nem preocupado, eu fico chateado, porque era melhor usar esse dinheiro para comprar uma lancha, passear com os meninos, né? Comprar um cavalo, alguma outra coisa, e não perder no negócio, mas é a realidade. Então eu descanso no Senhor, mas se você quiser, eu faço cara de preocupado. Eu vou chegar em casa e falar: meu Deus, o que vai ser das nossas vidas? O que vai ser de nós? Será que vai dar tempo de recuperar? E ela: não, pode continuar do jeito que você está mesmo. Né? Então aquele dia foi marcante. Eu vou dizer que se tivesse sido só para esta conversa que eu tive com ela, aquela experiência já teria valido, porque foi uma bênção para nós. Né? E tem gente que não foi testada ainda, né? Você, quando passa por uma situação dessa, você dá as respostas, às vezes você até se assusta com a resposta que você deu. Exato, Não achei que eu reagiria tão bem ou tão mal. Mas tudo isso permite que você cresça, né? Que você avance. Aleluia, amém, é isso mesmo. Seja experimentado em Deus, né? Mas, Arão, eu acho que quem está aqui nos assistindo, eles querem saber como é, né? Nascer multimilionário, nunca precisar trabalhar para ganhar dinheiro, não ter que preocupar com recurso financeiro nenhum dia da vida, não ter problema. Como é, né? Você ter nascido em berço esplêndido, né? Conta um pouco da sua história. Vamos ter que chamar mais alguém, vamos ter que achar essa pessoa e trazer para essa live aqui. Conta um pouco da sua história. Quem é o Arão, da onde Deus te tirou e onde ele te colocou aí, de forma resumida, para gerar fé no coração do povo. Amém, vai ser um prazer. O Senhor vai fazer isso na vida deles também. Amém. Há pouco o senhor falou, né? O pessoal acha que ser rico como é que é? Só olhar, ver o dinheiro cair na conta e tal, né? Mas eu tenho vivido nesse mercado financeiro uma experiência muito interessante. Eu acompanhei muitos milionários sem dinheiro. Já ouviu falar de rico sem dinheiro? Ele tem um monte de empresa, tem um monte de ativo, mas não tem liquidez. Precisar de dinheiro, agora de R$100 ele não tem. E é estranho, né? Porque tem gente com muito patrimônio que não tem liquidez e passa apertos impressionantes. Às vezes a vida da gente é assim, né? Você resolveu acreditar num sonho, num projeto, num imóvel, numa empresa e tal, e você perde liquidez e vai passar por dias difíceis, né? E esses dias difíceis são interessantes, porque você sabe que tem algumas coisas que não necessariamente vira dinheiro da noite para o dia que você precisava agora, então você está literalmente pobre de dinheiro, né? Mas convicto daquilo que tem acontecido na sua vida. Mas existe uma fase na vida que a gente não tem nada, a não ser a esperança, a expectativa de coisas boas, né? E muitas vezes... Nem o dinheiro, nem o ativo, nem nada. E aí eu contando um pouco da minha experiência, né? Eu nasci em São Paulo, meus pais se conheceram na igreja em Anápolis, né? Na mocidade da igreja que eles congregavam, e ali conheceram o evangelho através de missionários americanos que estavam na região. Minha família tem alguns pastores já como fruto das missões, e ali fui vivendo algumas experiências interessantes, desde um missionário estrangeiro, quer fosse da Angola, dos Estados Unidos ou da Inglaterra, a gente via ali um movimento, né, de estrangeiros em casa, que o cristão tem muito isso, né, essa convivência de irmãos de várias nações, que de certa forma Deus usa pequenos detalhes para expandir o nosso horizonte, no mínimo despertando algumas vontades assim, de viver o que às vezes aquelas pessoas vivem, inclusive de deixar, né, o conforto de onde estavam para vir aqui pregar. Imagina, 1950,
missionários americanos vêm para cá, para Goiás, que era um fim de mundo, né? E vieram para pregar o evangelho aqui. E aí a minha família, então, conheceu o evangelho, e ali muitos dos meus familiares tiveram a vida transformada na mente, primeiro, e muitas vezes só na segunda ou terceira geração é que essa mudança de mente trouxe um nível de prosperidade na vida secular também. A primeira prosperidade teve a ver realmente com essa libertação de muitas coisas e trazer prosperidade depois, né? Arão, você falou aí, eu lembrei, porque um dos episódios foi com Hanib, você conhece ele também, irmão da igreja, aqui da Videira de Goiânia, né? E ele ficou muito rico, ele, né? Hoje empresário, dezenas de imóveis, fazenda, investimento, um monte de coisa. E ele deu esse testemunho que me marcou muito. Por quê? Porque ele cresceu vendo o pai dele, né, na igreja, crente, aquela coisa toda assim, envolvido, comprometido, mas o pai dele nunca virou nada financeiramente, né? Nunca ganhou mais do que um salário mínimo e meio na vida. E ele ficou milionário. E aí um dia ele perguntou para Deus, falou: Senhor, por que o Senhor me abençoou e nunca abençoou meu pai? E aí, segundo ele, Deus respondeu para ele: não, eu abençoei você, foi por causa do seu pai. Exato. Então é isso, Exato. dessa questão de ir mudando a mente, né? Ir crendo e acessando as promessas, e essa bênção vai passando de geração em geração. Aí eu louvo a Deus, porque os seus filhos e os meus já vão viver algo muito maior, né? Muito mais amplo. É verdade. É verdade. É interessante, hoje de manhã eu estava orando e fazendo confissão, né? Falando: Senhor, os meus pais me consagraram a Ti. Eu sou propriedade Tua. Eu não sou propriedade nem de mim mesmo. Por piores que possam ser alguns erros que eu cometo na vida, ou que eu tenha cometido, o Senhor me perdoou porque os meus pais também me consagraram ao Senhor, me apresentaram esse evangelho que liberta, me apresentaram Jesus na cruz e ressurreto. Então, eu pertenço a Ti, né? E os meus filhos pertencem ao Senhor. Da mesma forma, estou consagrando os meus filhos, né? Orando por eles, né? O Caio acabou de fazer 15 anos, então tantas mudanças na vida, né? E aí eu lembrando da minha mãe, justamente, que me preparou para tomar minhas próprias decisões e assumir as consequências, né? E isso foi desde o início, porque o evangelho é isso. Ela dizia: filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Se você quiser ser salvo, meu filho, eu não posso te levar na barra da saia. Você vai ter que fazer as suas escolhas, né? E desde cedo ela foi me ensinando isso. E uma das razões é porque, como eu falei, eu nasci em São Paulo, minha mãe estava trabalhando ali no Banco Itaú, meu pai atuando na área de autopeças, e o banco mandou minha mãe, na época, para Araguaína, em 1979, meu irmão mais novo, né, de 4, eu sou mais velho de 4 irmãos e uma irmã. Aí nós nos mudamos para Araguaína, naquela época muito bom para minha mãe, a carreira no banco, mas estava muito ruim para o meu pai, porque ele não conseguiu um emprego decente, digno, que desse para manter a família. Então aquilo começou a gerar conflitos no casamento. Minha mãe chegou para o meu pai então e falou: bem, vamos orar, e ver onde o Senhor quer te abençoar. Eu peço demissão do banco e te acompanho, que eu creio que ele vai me abençoar mais como esposa bem-sucedida do que bancária bem-sucedida. Minha mãe, então, meu pai voltou a São Paulo, pegou representação de autopeças, o mercado que estava aberto era Bahia. Minha mãe pediu demissão para acompanhar meu pai, nos mudamos para lá. Foram 3 anos, assim, de muita bênção, prosperidade, meu pai estava prosperando. Minha mãe, então, havia pedido demissão, mas assim que mudou para Bahia, resolveu voltar a estudar, terminou o 2º grau e prestou um concurso para o Banco do Brasil. E passou, mas com 1 ano sem ser chamada. Então, naquele 3º ano na Bahia, meu pai, em uma das viagens, ele havia começado um projeto de abrir uma autopeças para viajar menos, ter mais tempo conosco. Eu estava crescendo, tinha 11 anos. Mas meu pai, eu até fiz um vídeo essa semana, né, dizendo: não deu, e se não der tempo? Infelizmente, para o meu pai não deu tempo. Meu pai acabou sendo assassinado por um cliente numa discussão, né? E aparentemente, em termos humanos, aí a justiça nunca foi feita, mas na verdade minha mãe sempre me ensinou a depositar a expectativa e a esperança da vingança no Senhor. Eu entendi que essa vingança não era desejar o mal para essa família, até porque imagina os filhos dessa pessoa. Eu cheguei à conclusão, né? Eu sou filho de quem morreu, não de quem matou. As consequências são diferentes ali. E eu acabei enxergando isso como um privilégio no meio do caos, né? Meu pai poderia ter matado a outra pessoa. E aí? Em que situação estaria? Então, ao longo da história, Deus foi me mostrando atitudes e decisões que não me levassem a ser um vitimista, a achar que eu sou vítima da sociedade, ou vítima do meu pai ter morrido, ou por não ter um pai por perto, por não ter uma mãe compreensiva, porque o adolescente normalmente acha isso, né, da mãe. E eu me lembro que eu vivi essa fase, eu falei para minha mãe: se eu pudesse escolher, eu teria escolhido uma mãe diferente. E ela falou: se eu pudesse escolher, eu teria escolhido um filho diferente.
Você acha que eu teria te escolhido, meu filho? Você é um filho tão obediente quanto eu desejaria? Mas deixa eu te contar, Deus não deu essa escolha, Ele escolheu por nós. Então é isso que temos, eu tenho você, você tem a mim. Vamos ser felizes? Né? Então, ao longo desse período, fui vivendo experiências assim muito dramáticas, mas na morte do meu pai, então, minha mãe foi me ensinar a descansar no Senhor. E recentemente, né, ainda na Praça da Bíblia, durante a reforma aqui da Videira Bueno, o pastor Aloysio trouxe uma palavra, né, o dia da vingança chega, e aí foi muito curioso, porque ao longo da vida eu fui entendendo algo que o pastor Aloysio finalizou ali trazendo essa compreensão, que o dia da vingança é o dia em que o Senhor mostra que fez de você aquilo que ninguém esperava. Essa é a vingança que vem da parte de Deus, não é fazer mal para o outro, porque Jesus morreu por ele também, pelos filhos dessa pessoa, por toda a família. Eu espero que eles conheçam o evangelho. Eu passei a não apenas perdoá-los, mas orar por eles. Obviamente que isso produziu frutos no meu coração. Né? Produziu frutos no meu coração. Não alimentei em desejo de vingança, me livrei disso aí, graças a Deus, muito cedo, e fui buscando então um pai, um Deus que é pai, que assumiria o lugar do meu pai, seria o meu conselheiro nos momentos de perguntar sobre coisas da intimidade, né? Como é que eu chego para uma menina e manifesto que eu gosto dela? Eu não sabia, não tinha um pai para me ensinar isso, né? Como é que eu faço uma negociação e não saio perdendo? Como é que eu negocio? Então, senti falta do meu pai por várias ocasiões. Até hoje eu sinto isso, né? Recentemente me peguei muito emocionado, até chorando, porque eu me peguei assim, né? Meu Deus, eu precisava ter tido meu pai me ensinando isso. Mas minha mãe chegou para mim um dia e falou assim: meu filho, eu jamais vou substituir o seu pai. Não espere isso de mim, eu não posso assumir esse compromisso. Mas eu te prometo ser a melhor mãe que eu puder. Agora, quando você precisar de um pai, meu filho, especialmente nas coisas mais íntimas que você tenha, talvez, constrangimento de perguntar para mim, pode perguntar para o Senhor que ele te responde. Então, ela foi me ensinando a buscar essa intimidade com Deus, que era amigo, companheiro, presente. E eu fui crescendo também alimentando outra coisa, que era vendo na palavra de Deus a história de homens extraordinários, dignos de estarem na palavra, e todos servindo de exemplo para nós. Não tem exemplo de perfeição, tem exemplo de características de cada um de nós. E eu falei, é isso, eu quero uma vida bíblica. Aos 16 anos eu me afastei do evangelho, achei que a vida na igreja estava muito monótona, sem graça, sem propósito, muito morta, de certa forma, fria, e não era isso que eu via na Bíblia. Então alguma coisa não estava combinando ali, eu não sabia explicar aquilo. Eu resolvi ir para o mundo, né? Então, com 16 anos, me afastei. E eu me lembro que um dia, morando em Paraíso do Tocantins, eu tinha bebido, estava, né, passado da conta, de madrugada, estava na casa de um amigo e ele começou a chorar as pitangas lá, falar dos problemas de família, problemas emocionais, e eu tinha bebido bastante, também bêbado, e eu falei para ele assim, né? Eu lembro direitinho da cena, meio, você precisa de Jesus, só Jesus pode mudar a sua vida. Alguma coisa desse tipo. E na hora eu me senti constrangido, porque eu falei, cara, eu tô bêbado e parece que Deus está me usando aqui. E pela primeira vez, eu percebi o poder do evangelho que estava dentro de mim e que eu não tinha percebido dentro da igreja, porque eu estava num ambiente protegido. Eu estava num ambiente do Espírito Santo. E de repente eu estava lá no mundo e eu descobri que eu era sal. E aí alguma coisa começou a mudar ali. Eu falei, meu Deus está falando comigo apesar de mim, né? Eu me senti envergonhado naquele momento. Aí numa outra ocasião, também por volta das 3, 4 da manhã, bêbado, indo para casa, outro amigo, ia dormir lá. A gente tinha combinado de se encontrar, ele ficou na festa e eu já fui na frente, né? Só que eu parei na calçada, deitei, tava muito ruim, eu olhei para um céu estrelado de noite. E aí eu deitei assim na calçada, olhando para o céu, eu senti Deus olhando para mim com um olhar de pai carinhoso e fazendo assim: não era isso, não é isso que eu tenho para você, meu filho. Eu tenho um lugar melhor para você. E aí eu tive a convicção de que Deus estava falando comigo. E nesse momento eu descobri que realmente Deus fala com a gente, né? Eu tive as minhas próprias experiências com o Senhor. E aí eu voltei correndo para o Evangelho, né? Voltei para Nápoles, cheguei lá uma vez numa reunião de oração na casa da minha tia. Eu entrei lá, ela estava orando, eu ia sair de fininho e uma irmã começou a trazer uma palavra, o Senhor falando comigo, que ele me via, que ele estava me esperando e que era hora de eu voltar para casa. Ali eu aceitei Jesus na casa da minha tia Rida Marte, a babá, e aí vivi experiências extraordinárias com o Senhor a partir dali, porque ele deixou de ser o Deus da minha família, o Deus da minha mãe e do meu pai, passou também a ser o meu próprio Deus. E eu falei, Senhor, eu quero viver uma vida bíblica, que se eu vivesse nos tempos bíblicos, fosse digna de estar lá, tanto as coisas boas quanto as minhas falhas, se fossem preciso, estar na Bíblia como eu vejo de alguns. Então, Senhor, eu sei que o Senhor não veio para os super-homens, o Senhor veio para nos fazer vencedores no Senhor. E eu quero isso para mim.
E aí eu comecei a Então, alimentar sonhos que até então eram frustrações. e essa experiência, né? A gente não vive baseado em expectativa de experiências, né? É aquela coisa assim, Isso. a palavra é o suficiente. Isso, Deus exato. permite que as experiências venham para É, nos chacoalhar, né? é. Mas, E mas você está falando consolidar, né? algo, Revelar. você está falando algo aí, eu estou lembrando, porque você sabe, minha vida é uma vida de aconselhamentos, né? De Sim, sentar aqui na minha sala, eu estou aqui na Videira Buriti, na minha sala, e sim. sentar e ouvir a pessoa contando, né, todas as histórias e tal. Mas aí você vai percebendo que a história da pessoa vai moldando ela para ter uma crença. E aí a Amém. É crença que verdade. ela criou está determinando a vida que ela está tendo hoje. E se ela É não muda verdade, sem essa dúvida. crença, a vida não vai melhorar, vai só piorar. Porque ela está com a É, crença, como você falou, né, vitimista, mas principalmente debaixo de muita acusação, aquela coisa assim, como sem que dúvida. eu fiz algo assim, ainda assim Deus vai me É, abençoar. Então, quando você tem essa clareza, é. essa opinião positiva a respeito de Deus, e de que Ele tem essa opinião positiva a seu respeito, que Ele olha para você com esses olhos de amor, aí você crê que Ele é o Deus de todas as chances. Aí, mesmo É você verdade, amém. administrando o negócio e quebrando, mesmo você pisando na bola, mesmo É, ainda assim, Ele vai te abençoar, por causa dele, amém. não por sua causa, né? Então, muita É, gente está nos ouvindo aqui precisa mudar a crença, porque se você tem sem uma crença dúvida. correta, você vai ter uma vida correta, né? E a crença no É, amor de Deus, no favor dele pela sua vida, é o que vai é te que nos impulsionar levanta, a né? prosperar, É vai verdade. te levantar. É, nos levanta e nos move. Levanta e depois impulsiona, né? É, minha mãe dizia assim, meu filho, o diabo pode até te enganar, mas que não seja do mesmo jeito, né? Ele pode até te pegar no mesmo pecado, mas não do mesmo jeito, meu filho, né? Porque senão o problema não está nele, está em você. E isso também foi importante, porque essa questão da gente crescer e amadurecer. E eu quero dizer que, completando 52 anos agora, esse mês, eu ainda me decepciono comigo, porque eu falo assim, Senhor, não é possível que eu vou para 52 anos de idade e eu ainda me pego tão frustrado comigo, tão decepcionado comigo. Tem tanta coisa ainda que eu achei que não teria mais de problema na minha vida, quer seja nas atitudes de negócio, quer seja no trânsito, quer seja no casamento, quer seja com os filhos, quer seja... E aí eu falo, meu Deus, eu achei que eu seria mais perfeito, que eu seria mais puro, que eu seria mais Acha que na ideal. medida que a experiência vem, os erros diminuem, né? Igual É, um dia, eu peguei, eu subi na rua da igreja, tem um centro espírita lá, né? Eu não estou expondo ninguém é, aqui, é só uma sim, sim, claro. brincadeira que eu fiz mesmo. Foi uma Sim. brincadeira. Mas eu vi duas senhorinhas na porta do centro espírita, aí Uhum. eu falei, não vou aguentar, vou parar. Elas são daqui, o portão estava aberto. Aí eu falei, vem cá, as senhoras são daqui, desse centro espírita? Ela falou, sim. Falei, então me tiram a dúvida que eu morro de curiosidade. Ela falou, o que que é? Eu falei, vocês acreditam mesmo que a gente vem e volta várias vezes, várias vidas? Ela falou, é isso mesmo, para a gente ir aprimorando. Aí eu falei, mas por que que não está melhorando? Por que que eu Por que ainda que não erro está as melhorando? coisas que eu erro? Não é possível que depois de ter vivido tantas vidas, eu ainda dou as É, cabeçadas que eu dou, né? Eu é, falei, é, aí eu brinquei, né? Eu falei, de certo eu só fui borboleta, cachorro, um monte de coisa que é. eu fiz. Essa é a primeira como gente, não é possível. Pastor, sabe que eu falei isso para minha mãe uma vez, né? Nesse momento de conversão, eu falei, mãe, estou tão frustrado que parece que já era para eu estar pronto, né? Parece que eu queria amanhecer sem alguns desejos, por exemplo, né? Na adolescência, né? A gente está ali, eu falei, mãe, eu queria amanhecer puro, assim. E ela falou assim, meu filho, não é assim, querido. Deixa eu te falar. O dia que você estiver pronto, é para ir para casa, é para ir para o céu. É a vida inteira sendo transformado. O que o diabo quer é que você ache que isso não é para você. E nos dias difíceis, ele quer te derrubar. Portanto, meu filho, nunca desista, nunca ceda. Caiu, sacode a poeira e levanta e segue em frente, porque o Senhor vai te abençoar. Então não espere perfeição, meu filho. Você está num processo, todos nós estamos. E às vezes a gente se esquece disso. Nós estamos num processo. A vida em comunhão na igreja é isso. São pessoas que reconhecem que estão no processo e se juntam para se fortalecer nessa comunhão e no louvor ao Senhor, e render graças e aprender muito mais, que é um privilégio que nós temos vivido aqui nessa comunidade que o Senhor tem nos juntado, né, na videira. Então é um privilégio. E esse privilégio forma a gente e tem formado os nossos filhos. Mas o que é que acontece? Voltando um pouquinho lá na história, então na Bahia, minha mãe, logo depois da morte do meu pai, acabou o dinheiro, porque meu pai estava abrindo uma autopeça, não tinha recurso, não tinha um seguro de vida, não tinha nada, não tinha planejamento.
ele tinha um projeto. O projeto era abrir autopeças, gerar para nós ali uma segurança financeira, mais liberdade e presença dele conosco e nos dar os primeiros empregos, né, nos encaminhar profissionalmente, mas não deu tempo. Ele faleceu sem nenhum planejamento e minha mãe ficou sem emprego, sem dinheiro e a fila de matador na porta de casa. Tô exagerando, mas a gente recebeu algumas visitas de pessoas perguntando, ó, a gente sabe o nome e endereço, a senhora paga tanto, a gente vai lá e resolve. Chegou a esse ponto. Minha mãe tendo que administrar aquilo, e ela orou, falou, Senhor, e aí? O que eu vou fazer para educar e criar esses meninos, sustentá-los até arrumar um emprego, prestar um concurso e passar? Vou ter que lavar roupa para fora, vou ter que fazer faxina, o que eu vou fazer, Senhor? E aí o concurso do qual ela tinha passado no Banco do Brasil, 1 ano antes, chamou ela para tomar posse, 2 meses depois da morte do meu pai. Então minha mãe não teve nenhum dia assim de grande dificuldade financeira. Aí ela foi para o norte da Bahia tomar posse, deixou a gente na casa de uma tia querida nossa lá na Bahia. E aí nós ficamos ali até ela arrumar um lugar para morar, juntou com umas colegas do banco, arrumou ali uma república, né, alugou uma casa. Então a gente morava num quarto, eu e meus irmãos, minha mãe no outro quarto com as amigas, né? Então ficou ali dividindo a casa até que minha mãe conseguiu transferência para Goiânia. Nós nos mudamos para Anápolis, ela vinha e voltava todos os dias até conseguir transferência para Anápolis. E o objetivo dela era criar-nos próximo de familiares e na igreja, porque ela sabia que nós precisávamos do fundamento do evangelho e a comunhão com os familiares. E nós somos os familiares também muito unidos pelo evangelho, né? E minha mãe dizia, falou, meu filho, eu tenho que te ensinar aqui duas coisas, te falar duas coisas importantes. Quando você estiver na casa dos outros, na casa de amigos, na casa dos tios, onde quer que seja, seja leve e imperceptível enquanto estiver lá e deixe saudades ao sair. Uau. Não seja um peso para ninguém. E aquilo foi muito poderoso para mim, porque eu fui morar na casa de alguns tios que ela sabiamente me mandou. Sua mãe tinha que ter deixado isso tudo escrito aí e dado um curso, porque tem tanta gente que faz o oposto disso. Tem tanta gente que na hora que sai você fala aleluia, foi Nossa, embora. aleluia, né? É verdade. Sabe que eu cheguei numa igreja que eu congregava lá em Anápolis, estive lá recentemente, foi tão prazeroso, tão feliz, né? De chegar lá e ver as pessoas se encontrando comigo. Oi, Arão, quanto tempo, meu querido, nossa, que saudade da sua mãe. Eu aprendi tanto com a sua mãe, com as escolas dominical, com o estudo bíblico. Ninguém falava da geografia bíblica como a sua mãe, ninguém falava. Nossa, sua mãe foi a mãe para mim. É muito bom ouvir isso, né? E ela ensinou muito, mas não deixou um livro, né? E muita gente tem me cobrado. Esses dias o Fabiano Calista, né? A gente estava na cela e ele falou, escreve logo esse livro da sua mãe, senão eu mesmo vou escrever uma autobiografia não autorizada por tudo que eu já ouvi sobre ela. Então, eu estou aqui com uma missão, pastor, de escrever 2 livros. Um sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? De forma mais ampla, e o segundo, o impacto da minha mãe na minha vida, porque eu creio que tem muitas mães dentro da igreja, muitos pais dentro da igreja, que têm a missão de criar os seus filhos, muitas vezes tem medo de prepará-los assim, não sabe por onde começar. Eu acho que um pouco da experiência da minha mãe precisa ser compartilhada, graças a Deus pelo privilégio, em um momento como esse, tão rico, que o Senhor aqui, né, está me proporcionando também para essa oportunidade, né? Temos que compartilhar. Mas aí... E aí, você teve a fase de sair de perto dela, né? De bater asas e voar. Foi. Aí ela, lá primeiro, né, nos criou ali muito bem, mas ela me incentivando a realmente criar minha vida. Ela falou, olha, se você for morar na casa de alguém, você precisa ser leve e imperceptível, porque, meu filho, se eu falecer prematuramente, é isso que vai acontecer, vocês vão morar na casa de alguém. Alguém, um tutor vai cuidar de vocês. E seria muito ruim se vocês representassem um peso na casa dessa pessoa, de um tio, de quem quer que seja. E a segunda coisa, meu filho, é que eu fiz um seguro de vida porque eu não quero que vocês sejam nem peso financeiro para ninguém. E ali eu acho que ele começou parte do que Deus faria comigo no futuro, que eu nem imaginava, né? Mas passou por essa experiência também do seguro, que é uma porta que Deus abriu tremenda na minha vida lá no Texas. Vou compartilhar rapidinho. Mas o que aconteceu? Ali minha mãe então me mandou para morar na casa de um tio lá no Tocantins. Na época eu passei ali então quase 1 ano na casa do irmão do meu pai. Depois eu fui para Ituverava, no interior de São Paulo. Passei 3 meses com familiares da minha mãe, que são boia fria, colhedores de cana, apanhador de algodão. Então morei 3 meses lá. E eu me lembro, saí 5 da manhã, pegar um caminhão, pau de arara, com a comida na marmitinha, né, embalada num pano de prato, e lá ver a realidade deles. Minha mãe fez isso para que eu enxergasse a realidade de alguns familiares e visse também o privilégio do evangelho na nossa casa e como aquilo poderia me abençoar e valorizar o que tinha, né? Porque a gente reclamava que
que nunca dava dinheiro, minha mãe nunca tinha dinheiro para nada, e na verdade ela me fez ver que a gente era grande e privilegiado pelo que tinha. Aquilo foi muito marcante para mim. Eu até hoje, quando o tempo é seco, meus dedos aqui começam a rachar, saltar a pele, que foi do meu tempo de apanhar algodão, né? A experiência está gravada aqui e no meu coração. O que que acontece? Ali eu comecei a experimentar o sair de casa e minha mãe tinha essa noção de me preparar para viver uma vida de independência no Senhor. Então ela me preparou muito para ser independente. O que anos depois de casado, representou alguns conflitos no meu casamento, né? Minha esposa, meu Deus do céu, como você é independente. Meu Deus do céu, você esquece que se casou? E agora? Então ali foi um dos meus maiores desafios no casamento, foi baixar um pouco esse espírito de independência e lembrar que agora eu tenho alguém com quem eu preciso olhar e dar satisfação, sim. Eu tenho que dar satisfação. Eu tenho que dizer, estou indo ali, ou estou voltando, ou estou quase lá, qualquer que seja, mas dar satisfação é importante. Eu fui preparado para não precisar pedir opiniões, de certa forma, tomar as decisões, mas arcar com as consequências. E aí é um desafio, e tem sido um desafio, tenho aprendido sobre isso, em ver na minha esposa alguém que me aconselha de fato. A decisão que eu tenho que tomar é minha no final, eu entendo isso como sacerdote, hoje ela também entende, ela também já entendeu que teve que entender algumas coisas para o nosso casamento funcionar, e superar as grandes dificuldades que também a gente passa no dia a dia, né? É uma missão que só sobrevive por causa dos propósitos. E aí eu faço uma pausa, né? Eu perguntei para o Senhor assim, Senhor, mas por que o Senhor me fez ver esses defeitos da Michelle antes de eu casar com ela? Por que eu não vi isso antes, Senhor? E aí o Senhor me respondeu. Ele falou assim, o que você tinha que ver, você viu. O que é irrelevante para o propósito, você podia deixar para ver depois. Uau, porque aí uau. O propósito é mais importante. Sim, tem coisas que ele me deixou ver antes, mas aquilo que era irrelevante para o propósito, não precisa saber. Então o Senhor vai mudar, vai transformar ao longo do relacionamento. Eu tenho vivido essa missão e eu vou dizer que amanhã nós vamos fazer 20 anos de casado e eu tenho me pego de surpresa, assim, falar, eu tenho tanto para aprender ainda, meu Deus, eu tenho tanto para superar e eu espero que agora a gente resete para viver mais 20 anos, né? Sejamos sobreviventes, mas não como alguém que está sofrendo, mas com a graça transformadora, poderosa do Senhor, que afeta a história dos nossos filhos, né? E eu tenho colhido frutos dos ensinamentos da minha mãe, mas aí teve uma questão importante. Eu, aos 16 anos, né? Eu abandonei o evangelho, mas também abandonei a escola, né? Eu resolvi chutar o balde. Só tirava notas ruins, estava muito mal. Eu lembro que estava sendo expulso de uma escola evangélica lá em Anápolis, por mau comportamento, e minha mãe falou, pelo amor de Deus, não expulsa ele não, ainda tá em setembro ainda. E falou assim, tudo bem, mas na condição de que ano que vem esse menino não estuda aqui. Aí ela me pôs na escola de freira no ano seguinte. Depois numa escola católica lá, e as irmãs também não deram conta do Arão. E aí aconteceu, deixa eu ver aqui se voltou a conexão. Caiu daqui a pouquinho conecta. Acho que sim, né? Voltou. Tá, ok. E aí eu fui para essa escola de freira e foi interessante, porque enquanto estava estudando lá, minha nota estava péssima, eu tirei 3 em inglês e eu acho que por alguma razão apareceu 5, né? Eu acho que a professora não queria me ver no ano seguinte, estava tentando me passar, né? E aí eu sei que estava muito ruim, eu ia ter que tirar 10 em todas as provas, eu ia ter que ficar em recuperação e tirar 10 e mais 10 na misericórdia se houvesse. Eu não ia passar, então eu falei, mãe, eu não vou continuar na escola. Mas eu fiz uma oração antes. Eu falei, Senhor, nos tempos bíblicos nem tinha escola formal dessa forma. Eu desejo. Mas você é bom de seguinte, argumentar, e até com Deus você argumenta bem assim. Que é aí isso? eu falei, Senhor, eu quero deixar de ir para a escola para estudar o que me interessa. O desafio é, o que me interessa? Eu era um adolescente perdido. Eu pensava, meu Deus, todas as ilhas já foram descobertas, não sobrou nada para descobrir, né? Não tem nada para fazer assim dentro do meu jeito, porque arquiteto, engenheiro, cientista, médico, essas coisas não vai rolar, olha as minhas notas, né? E eu comecei a cultivar ali uma autoestima muito baixa. Minha autoestima foi realmente no chão. Mas eu, ao abandonar a escola, minha tia, e veja bem, eu abandonei a escola para estudar o que me interessava, eu só não sabia o que me interessava. Eu, por enquanto, tinha uma sensação, uma percepção de que eu tinha sido feito para coisas grandes, extraordinárias, que eu queria uma vida de filme, uma vida extraordinária, uma vida diferente, porque eu via pessoas vivendo aquilo. Eu olhava ao meu redor e quem vivia o estilo de vida que eu queria viver eram os empresários. Eu falei, eu tenho que empreender de alguma forma, eu tenho que abrir um negócio, eu tenho que um dia ser bem-sucedido com uma empresa, eu não sei como, mas eu tenho que viver isso. Mas não tinha nem emprego. Eu nunca tive um emprego no Brasil para ganhar mais que um salário mínimo, para ver o tanto que as pessoas acreditavam em mim.
E os empregos que consegui é por dó da dona Natividade. Falou, tadinha dessa viúva, né? Esse menino custoso, deixa eu arrumar um emprego para ele. Querendo abençoar minha mãe. E foram bênçãos, tá? Todos eles. Aprendi muito. Mas eu li um versículo que diz que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. E ali foi uma primeira grande chave para mim. Eu falo que esse versículo é uma bússola, porque ele me fez entender que Deus é quem desperta o desejar e ele vai dar o realizar. Se ele desperta o desejar, é nisso que eu tenho que focar. Eu tenho que começar a olhar para a identidade que Deus me deu. E eu entendi, eu tenho que saber para que eu fui feito. O que combina com as coisas que eu gosto? O que me entusiasma? E eu comecei a ver as coisas que eu lia, o que eu gostava de ler, o que me atraía minha atenção. E eu orei e falei, Senhor, eu não sei o que é, mas eu creio como José cria. Eu creio como Jacó cria. E eu li essas histórias e mexeu demais comigo. Eu falei, gente, esses caras não tinham certeza de nada, absolutamente nada. Abraão, Jacó e José. E eu até publiquei um dia um vídeo sobre isso, né? Eu falei, Deus vai tirar a gente do lugar onde não devíamos mais estar. De pelo menos 3 formas. Com obediência, como Abraão, então a gente sai porque obedece uma visão e vambora, deixa Deus cuidar no caminho. Segundo, como Jacó, que saiu fugido, se for preciso, você vai quebrar, alguma coisa vai acontecer, você vai ser demitido, mas a circunstância te faz fugir dela. Ou terceiro, é na marra mesmo. Se você não sair por obediência e nem fugido, o Senhor vai dar um jeito de te venderem, né? Os irmãos venderam José, Deus vai dar um jeito de provocar a sua saída. Né? Pode ser do emprego, pode ser de uma cidade, pode ser até de um país, pode ser de um ramo, de uma profissão. Então, estar no lugar errado, ou com as pessoas erradas, ou com um relacionamento errado, que não combina com o seu futuro, não faz parte dos projetos do Senhor. E é nisso que o diabo quer enganar, porque ele traz coisas parecidas com aquela satisfação e alegria que as coisas de Deus dá. Então é mais fácil de enganar a gente, sendo distraído. E eu entendi aquilo, eu precisava descobrir para que eu fui feito. E eu comecei a crer, lendo a história de José, de Jacó, de Abraão, eu vi aquilo que todos foram abençoados no movimento. E eu falei, eu tenho que me movimentar, não posso ficar um pamonha aqui parado esperando. Eu lembro que um dia minha mãe chegou em casa, mais ou menos na hora do almoço, eu estava na cama ainda, né, o adolescente lá na cama, dormindo até tarde, quase meio-dia, hora do almoço, né. Minha mãe chegou e pôs a mão na cabeça, assim, a primeira, ela abriu a janela, meu Deus, que cheiro de homem, meu filho do céu, o que é isso, né? Cheiro de quarto de homem, eram 3 homens no quarto, imagina, né? Então minha mãe abriu a cortina assim, abriu a janela, falou, deixa o sol entrar. Eu falou, meu filho do céu, pôs a mão na cabeça, o mundo já deu meia volta e você ainda está aí. Aquilo, pum, veio com uma explosão no meu coração. O mundo já deu meia volta e eu ainda estou aqui. Eu comecei a imaginar as bolsas de valores fechando pelo mundo, aquelas notícias de jornal, como é que cerrou a bolsa, o que aconteceu pelo mundo. E eu ainda estava ali. E eu falei, mãe, mas eu não tenho emprego, eu não tenho o que fazer. Ela falou assim, meu filho, é melhor andar à toa do que ficar à toa. Sai, vai andar. Se você não tem o que fazer, vai andar na rua. Porque aqui dentro ninguém vem te oferecer emprego. Lá fora, você corre o risco de ter uma chance de alguma coisa boa acontecer. Cobra que não anda, não engole sapo. E encerrou. E saiu. Falou, tô te esperando pra gente almoçar. E eu fui. Aquilo foi transformador, porque começou a provocar em mim esse sentimento de movimento. Eu precisava fazer alguma coisa. Portanto, né, apesar de ter abandonado a escola, eu tinha montado uma essa frase você tem que repetir. É melhor andar à toa do que ficar à toa. Que Cobra que não anda, não engole sapo. É melhor andar à toa do que ficar à toa. Né? Minha mãe falou, meu filho, tem tantos empresários aí, executivos precisando de alguém como você para trabalhar, mas você não sabe que você existe, você está disponível, como é que vai te contratar? Isso vale para alguns irmãos aqui, certamente. Certeza. Né? Que estão ali querendo ser contratado, querendo uma oportunidade, mas está esperando o quê? Não é que o Senhor não pode mandar um anjo, o Senhor mesmo pode descer e contar, mas ele quer desenvolver relacionamento, que gera fé. Então, gente, tudo que acontece nas nossas vidas tem um único propósito, na minha concepção, Deus quer desenvolver relacionamento. Portanto, qualquer dificuldade que a gente passa, o que o Senhor está dizendo? Vem para cá, meu filho, vem para perto, deixa eu te abraçar e te aquecer, que aí eu vou te mostrar a direção. Só que esse vem para cá, muitas vezes significa o quê? Andar, como Abraão falou, eu vou. Não sei para onde não, mas no movimento Deus me abençoa. Né? E eu vivi isso. Abandonei a escola, mas aos 21 anos, eu tinha fechado uma confecção, muito frustrado, vivi algumas experiências no meio do caminho, no meu livro certamente vai ter isso, numa outra ocasião que a gente puder compartilhar. Foram momentos intensos de relação com o Senhor. E um dia eu conversando com uma senhora, ela falou, nossa, meu filho, é tão bom conversar com você. Você é formado em que mesmo, hein? Eu falei, não, irmã, não sou formado em nada, não. Ela, mesmo, meu filho, você só tem um 2º grau? Eu falei, não, irmã, eu não tenho nem o 1º, não tenho nem a 6ª série.
Ela falou, mesmo, meu filho? Eu falei, sim. Ela apontou o dedo assim para mim e falou assim, você está em pecado? Aí eu olhei assim, assustado, né? Eu falei, como assim, irmã? Eu tô liderando os jovens aqui, a mocidade da minha igreja, sou presidente da mocidade, canto no louvor da igreja, tô buscando viver uma vida de santidade. A senhora fala que eu tô vivendo em pecado, por quê? Ela falou, porque você está jogando no lixo os talentos que Deus te deu. Volta a estudar. Eu entendi, volta para a escola, porque eu não tinha parado de estudar. Pelo contrário, eu estudei muito. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, tô pensando em fazer o supletivo do segundo grau logo, para eliminar o segundo grau, já que eu fiz 21 anos. O que a senhora acha? Ela falou, acho bom, meu filho. Acho, inclusive, que você tinha que prestar vestibular também. Eu falei, como assim, mãe? Eu não tenho nem sexta série para prestar vestibular? Ela falou, meu filho, você é muito inteligente e eu já tenho te falado muito isso. Vai prestar vestibular, deixa eu te falar. Você não tem que passar. Você não tem essa obrigação. Você vai para desmistificar o monstro. Eu descobri que isso vale para muitas outras coisas, né, pastor? Você vai para desmistificar o monstro. Vá para ver onde você está bem, onde você vai mal, porque aí você estuda onde você estiver indo mal. Mas você vai lá para dar uma medida aí na sua, né, seu conhecimento. E aí eu fiz o supletivo do segundo grau, de 10 matérias passei em 6, que rodei do inglês, que eu não ia passar nunca, né? Química, física, biologia, que eu nunca tinha visto, né? E aí só sabia que existia. E eu prestei vestibular para economia na UEG. E eu passei em 22º lugar. Uau! E aquilo foi uma revelação do Senhor, de que de fato ele tinha um propósito por ali para mim, que passava por aquilo. Eu sob conhecimento e formalizar algumas coisas necessárias na vida. Apesar de que para o Senhor o que vale é o que ele nos dá, para os homens é igual aquela questão, dê a César o que é de César. Isso vale também para aquilo que o mundo espera da gente, das nossas competências. Se for uma certificação, vai tirar a certificação. Se é um curso superior, vai fazer o curso superior, né? Se é pagar imposto, é pagar imposto. E aí o que acontece? Eu entendi que o senhor tinha um propósito ali para mim, levei isso a sério e cheguei para minha mãe. Eu não pude fazer a faculdade porque eu não tinha o segundo grau, fiquei devendo 4 matérias, mas passei no vestibular e aquilo elevou minha autoestima. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, estou pensando numa coisa aqui. Já que eu tenho que recomeçar minha vida e eu já sei como é começar no Brasil, estou pensando em recomeçar no exterior. O que a senhora acha de eu passar um tempo fora? Eu tinha um grande amigo baterista na igreja que estava morando no Canadá, né? Ele falou, vem para cá que eu te ajudo. Tentei o visto para o Canadá, negaram, né? E me deram para os Estados Unidos. Mas nesse dia eu falei com minha mãe, o que a senhora acha? E ela falou, o que eu acho, meu filho? Acho que vai ser muito bom para você. Eu falei, mãe, mas eu tenho medo de não dar certo. E ela disse, meu filho, não existe não dar certo para quem ama o Senhor. Deixa eu te falar. Quem não vai, não volta. Para voltar, você tem que ir. Forte. E se não der certo, e você voltar, meu filho, deixa eu te falar, já terá dado certo. Que você não vai voltar a mesma pessoa que foi. Você vai ser diferente. Vai ter ouvido sons diferentes, visto ideias diferentes. E mais, meu filho, Deus não precisa de tempo para te abençoar, não. Às vezes, num passeio, num shopping lá, você vai ver uma ideia de quiosque, alguma coisa, você volta pro Brasil, faz até melhor e pode ficar multimilionário com um negócio que você viu em 2 horas de passeio no shopping. Deus não precisa de tempo para nos mudar, para mudar a nossa vida, a nossa realidade. É a gente que leva tempo demais para ficar pronto para aprender. Então, vou te dizer uma coisa, meu filho, você só não pode ir para juntar dinheiro. Porque se você for juntar dinheiro, você vai juntar, mas vai emburrecer na mesma proporção. Isso só vai juntar porque não vive. Você vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e vai juntando sem aprender a ganhar. Isso não é de Deus. O que você vai fazer é, você vai para aprender a ganhar dinheiro, você vai para descobrir as oportunidades que Deus tem para você. Óbvio que isso passaria por network, né? Por relacionamentos, por um monte de experiências. E eu vivi Em um minuto aqui você falou coisas assim que até buga a cabeça. Assim. É 1 minuto para. Era 1 minuto Não, com a dona assim, Natividade, era enriquecedor. e isso assim, sua mãe, claro, viajar do mundo, ela já tinha tido uma experiência no exterior enorme, né? Também falava inglês fluente, né? Qual que era a experiência dela fora do Brasil nessa fase para ela te dar um conselho desse e liberar o filho para ir? Pastor, minha mãe só conheceu a mãe dela aos 14 anos. Minha avó ficou grávida, solteira em 1950. Minha mãe morreu sem conhecer o que era o pai. Minha mãe não tinha o nome do pai na identidade. Eram os momentos constrangedores. Filiação, mãe e pai, não tem pai. Como assim não tem pai? Ela ouvia esse tipo de coisa. Ela tinha que lidar com aquilo. E aos 6 anos de idade, na escola dominical, num culto com esses missionários, né, americanos, ela sentiu Deus dizendo para ela, porque um dia ela ouviu, é uma experiência meio delicada, né, mas ela ouviu de um tio algo que uma criança não deveria ouvir, né, do tipo, você vai ser uma vagabunda como sua mãe. Era esse tipo de coisa, né? E aí, claro que isso pode ter sido dito no ímpeto ali, no impulso, uma raiva, alguma coisa, mas ela era uma criança de 5, 6 anos de idade. E aí, na escola dominical, lá com kids, né?
ela ouviu o Espírito Santo falar com ela: eu te amo e eu vou cuidar de você. Minha mãe ouviu isso aos 6 anos de idade. Ela disse que ali ela foi batizada pelo Espírito Santo. Ali ela aceitou Jesus e ela nunca mais se esqueceu daquilo. Aquilo pautou a vida dela. O Senhor me ama e vai cuidar de mim. Uau. Minha mãe, então, conheceu a mãe dela aos 14 anos, achou que a mãe dela tinha vindo para buscá-la, né? Mas ainda não era. Ela voltou 2 anos depois. Aí, quando voltou, minha mãe já estava com 16 anos, falou: agora eu não preciso mais de mãe. Tipo assim, vamos ser amiga, né? Tá tudo bem. E foi amiga da mãe dela, mas nunca teve essa relação de mãe. A relação de mãe da minha mãe foi com a avó, né? Dela, que foi uma bênção. Conheceu o evangelho, ensinou os caminhos do Senhor, junto com mais algumas tias dela. Então, minha mãe foi muito abençoada com as pessoas também ao redor. Aquele contrapeso. Tinha experiências doloridas, mas tinha experiências enriquecedoras para manifestar o amor de Deus por ela. E com base nisso, obviamente, ela foi aprendendo muitas coisas, lidando com várias dificuldades. Quero fazer um parênteses aqui. Meu pai, quando a gente morava na Bahia, ele tinha comprado uma arma. Comprou lá um 38. Mostrou para minha mãe. Minha mãe me contou que na hora que ele mostrou, minha mãe teve a sensação de que meu pai estava dizendo para Deus: Senhor, pode deixar que daqui para frente eu me protejo. E aí minha mãe fez a seguinte oração: Senhor, eu prefiro levar os meus filhos no velório do pai do que irem levar comida para ele na cadeia, para o pai na cadeia. Meu Deus. Meu pai faleceu, assassinado. Por isso que eu falei, ele poderia ter assassinado o outro, né? Então, minha mãe teve, assim, momentos muito difíceis, né? Ter que lidar com essas coisas. E era uma mulher, então, com várias razões realmente para ser triste e ser infeliz, mas ela nunca se colocou no papel de vítima. Ela sabia que era amada pelo Senhor. E essa convicção do amor de Deus é que mantinha minha mãe muito forte. E aí você vê, né? Sua mãe, ela não só tinha convicção para ela de que Deus a amava e ia cuidar dela, mas ela tinha essa convicção para você também, né? Para seus irmãos. Sem dúvida. Ao ponto dela liberar tinha de você sobra. para ir pelo mundo, né? Isso é muito. É verdade, muito forte. E aí ela falou para mim: vai, meu filho, você só não pode ir para juntar dinheiro, vai para aprender a ganhar dinheiro, vai para descobrir as oportunidades que Deus tem para você. Nós somos o Grupo Peniel. Há mais de 10 anos no mercado, atuando nas áreas da engenharia mecânica, civil, elétrica, energia solar, manutenção industrial, vendas de ferramenta para construção civil, equipamento de proteção e fabricação de estruturas metálicas para os mais diversos segmentos. Nosso foco é oferecer os melhores serviços do mercado com mão de obra qualificada e maquinário de última geração, para o desenvolvimento de estruturas metálicas, vendas de materiais elétricos e placas solares, além da fabricação de tendas e galpões em todo o território nacional. Saiba mais acessando o site ou através de nossas redes sociais. Estamos aqui hoje na GO 060, onde está sendo construída a nova sede do Grupo Enersolar. O Grupo Enersolar foi constituído em 2014 com foco em implantação de usina solar. Hoje contamos com uma equipe de mais de 600 colaboradores capacitados e treinados para a entrega dos nossos serviços finais. Estamos com o processo de implantação da ISO 9001, 14001 e 45001 para garantir, assim, um serviço final de qualidade, focando também na segurança e meio ambiente para os nossos colaboradores, clientes e fornecedores. Hoje o Grupo Enersolar atende aos nossos clientes com vários tipos de serviços, sendo eles estudos geotécnicos, engenharia de projetos executivos, construção civil e terraplenagem,
instalações eletromecânicos e comissionamento. Com esse time, a Enersolar proporciona aos seus clientes resultados satisfatórios, desde o início até a finalização do projeto. E aí eu cheguei em Boston, sem conhecer ninguém, um pastor amigo meu falou assim, você vai para onde? Eu falei, não sei, consegui visto para os Estados Unidos, tem que ir para algum lugar. E aí eu tinha uma prima no Texas, né, mas não tinha tanta liberdade assim de pedir ajuda. E aí esse pastor falou assim, vai para Boston. Eu achei até que ele estava brincando, né, com essa Boston, né, achei que era uma piadinha. E aí eu falei, onde que é isso? E ele falou, onde tem Harvard? E eu falei, o que é isso? Ou seja, eu era um... Gente, não tinha noção. Ó, minha mãe nasceu em Minas, foi criada em Ouro Verde, no Matão. Na época, o Matão tinha 5 mil habitantes. Hoje, como Ouro Verde, também só tem 5 mil habitantes. Nossa. A cidade não saiu, né? Mas ela foi criada ali no interior, ela jogava água no chão para varrer. Morava com a avó numa casa de chão batido, barracão. Então, tinha tudo também para dar errado. E eu tinha tudo para dar errado. Mas o evangelho, né, me serviu como bússola, porque ele revelou o amor do Senhor e com isso, a direção daquilo que Deus tinha para mim. Eu fui para os Estados Unidos, então, debaixo dessa palavra de bênção, não conhecia ninguém, não tinha dinheiro e não falava inglês. Eu não conjugava o verbo to be inteiro. Então, o pessoal falava, você só sabia o The Books on the Table? Eu falei, rapaz, The Books on the Table era inglês avançado para mim, você não tem noção, não. Eu tirava 3 em inglês de escola, rapaz. Não é 3 de escola de inglês, não. E aí, eu lembro que esse amigo nosso, o Jolian, ele ligou para o Weber, né, um amigo dele que ele tinha conhecido no congresso evangélico lá em Boston, e ele falou assim, Weber, tem um menino perdido aqui na igreja, tá indo para os Estados Unidos, você não recebe ele na sua casa, não? E o Weber falou, Jolian, se é você que está pedindo, pode mandar. E eu falei, cara, que é isso? O evangelho é extraordinário. Como é que o cara que não me conhece, com a esposa e os filhos, vão me receber na casa dele? E aí o Weber me recebeu na casa dele sem me conhecer. Eu conheci o Weber no aeroporto, quando ele foi me buscar. Vivi outra experiência ali dramática, né? De chegar, ficar olhando, cadê o Weber de jaqueta vermelha? Que disse que ia me buscar de jaqueta vermelha. Tinha uns 8 de jaqueta vermelha. Eu não falava inglês, eu fui lá e cutuquei. Falei, what's your name, please? Isso eu sabia perguntar. What's your name, please? O cara olhava meio, what? Tipo assim, como é que alguém te cutuca e pergunta seu nome, né? Mas a única coisa que eu sabia falar inglês, praticamente. E não era ninguém, tinha falado com uns 3 ou 4. E aí passou um brasileiro que eu tinha conhecido no avião, falei, cara, me socorre, pelo amor de Deus. Ele ligou, o Weber estava lá esperando, porque tinha caído uma nevasca enorme. O Weber falou, tô indo te buscar. Aí eu falei, você tá de jaqueta vermelha? Ele, não, pode deixar que eu te encontro aí. Pai, desligou o telefone. Falei, meu Deus do céu, como é que ele vai me achar aqui? Ele me achou, apontou assim para mim quando me viu ainda do lado de fora do aeroporto. E eu falei, tomara que seja o cara, senão já cheguei marcado para morrer, né? E aí ele chegou e falou assim, você é o Arão? Eu falei, sou. Aí, você é o Arão? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu sabia. Eu falei, como que você sabia que eu era eu? Ele falou, porque todo brasileiro que chega aqui pela primeira vez meio perdido, ele fica olhando, vigiando as malas, como se alguém que fosse roubar as malas dele. Ele fica perdido igual um franguinho desesperado ali, né? E eu falei, você deve estar certo, né? Porque você me achou, foi bacana, tivemos uma empatia muito grande, se tornou um grande amigo, né? E o Weber trabalhava numa empresa de arquivos externos. Ele levava e buscava documentos nas empresas, com a van, ele e a esposa. E ele fazia esse movimento, vai e volta nos bancos de investimentos lá em Boston e tal. E eu lembro que a gente chegou numa instituição chamada Fidelity Investments, que é lá de Boston, uma das maiores gestoras de recursos do mundo. Enquanto a gente chegou lá, ele me serviu ali um chocolate quente, ele sempre fazia isso, a gente já tinha ido algumas vezes. Ele me serviu o chocolate quente e saía para buscar com o carrinho, buscar as caixas de documento e levar nas áreas restritas do banco. E aí eu lembro de olhar assim de uma janela grande, a neve caindo lá fora, aquelas pessoas trabalhando nas estações dessa estação de trabalho, no computador, carinha de... Só tinha visto aquele filme, aquele tanto de gente trabalhando, carinha de feliz. E aí, naquele momento, eu fiz uma oração silenciosa, eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo aqui nesse país, eu acho que eu vou ralar demais. Mas tomando posse daquelas palavras de bênção da minha mãe, de que eu não vim para juntar dinheiro, mas para aprender a ganhar dinheiro e descobrir as oportunidades que Deus tem para mim, que o Senhor tem para mim, eu gostaria de prosperar nesse país de tal forma que um dia eu me qualificasse para um emprego como esse. Quando eu terminei de orar, veio uma menina, uma loirinha assim na minha direção, e eu pensei, veio buscar um chocolate quente também, alguma coisa. Ela veio e pegou o café e começou a puxar assunto comigo. Eu não falava inglês, não entendia nada. I'm sorry, I don't speak English. E ela continuou falando comigo. Aí o Weber chegou e falou, Weber, traduz aí, porque eu falei pra menina, I don't speak English, eu acho que eu falei isso errado também.
E aí, porque ela continuou falando, e ele bateu um papo com ela, olhou para mim e falou: Arão, você vai ficar muito irritada, você vai ficar furioso aqui. Eu falei: por quê? Rapaz, ela falou que tem visto você vir aqui. E ela veio aqui puxar assunto com você. Ela disse que é uma pena você não falar inglês. Vocês podiam sair para tomar um drink. Eu falei: nossa, que isso, rapaz? No Brasil eu sou um cara comum, aqui eu já sou um romântico latino, né? Aqui a menina já tá... Poxa, o que é isso? Vamos dar bem nesse país, né? Eu fiquei pensando, mas olha que curioso. O Senhor usa pequenas coisas para provocar alguns movimentos ou gravar o dia, para gravar um dia de experiência. Muito bem, fazendo curto uma longa história, quando eu questionei o Senhor, né, o que tinha para minha vida, depois de muita frustração em fechar a confecção, e entendendo o versículo que Deus opera em nós, tanto crer quanto realizar, comecei a pensar no que eu gostava de ler e tal, no que eu gostava de estudar, o que me atraía. E eu gostava muito de assuntos de relações internacionais, diplomacia, comércio exterior, compra e venda de empresas, investimentos, mas era completamente fora da realidade de um garoto que abandonou a escola na 6ª série. Mas aquilo me fazia vibrar. E aí um dia eu orando, questionando o Senhor: Senhor, para que o Senhor me fez? O que tem aí para mim? Será que o Senhor me deu esse bom gosto, essa vontade de coisas boas, de viver coisas boas, só para sofrer, porque eu sou pecador, tem que sofrer, o Senhor me faz desejar coisas, mas não vou realizar, porque eu sou pecador demais, Senhor. Isso é crueldade, né? Eu realmente acreditava que Deus, e muitos de nós crescemos muitas vezes no Evangelho com essa falso entendimento de quem é Deus. A gente parece que aquele pai carrasco, duro, porque às vezes alguém até teve experiência com um pai assim. Meu pai era muito bravo, nervoso. Eu acho que isso tem a ver, porque o diabo quer derrubar, destruir essa imagem do pai carinhoso que o Senhor é. Mas ali, o Senhor me fez uma pergunta que foi transformadora para a minha vida. Eu deixo para os irmãos aqui. Então, perguntando para Deus, né, o que ele tinha para mim, o Senhor me fez a seguinte pergunta: se não tivesse nenhuma barreira econômica, cultural, social, acadêmica e geográfica, nem dinheiro, nem condição social, ou de conhecimento, ou geográfico, financeiro, nada disso. Se nada tivesse ali para me impedir e eu pudesse ser o que quiser. O Senhor me perguntou: qual estilo de vida você gostaria de viver? E ali eu buguei. Por quê? Como assim estilo de vida que eu quero viver? Eu posso pensar nisso? Eu posso pensar no estilo de vida que eu gostaria de viver? E parece que Deus me fez ir no meu futuro. Eu não sabia que era isso, né? Mas me fez imaginar como seria a minha vida. Eu passei uma semana pensando naquilo. Eu voltei a orar e falei: Senhor, eu fiquei pensando, e o estilo de vida que eu queria viver é o seguinte: eu quero conhecer muitos países, quero viajar muito pelo mundo, quero fazer amigos em outros países, quero falar outras línguas, eu não quero ter limite de ganho, quero ganhar tudo que o Senhor me capacitar a ganhar, eu quero poder comprar tudo, formar uma família, essa família ter orgulho de mim, eu quero poder dar tudo para os meus filhos e não dar porque eu não devo, não porque eu não posso, não quero essa escassez, não quero depender de um patrão me dar férias, quero viajar a hora que eu quiser, e se eu tiver que arrumar um emprego, que eu tenha um conhecimento que me permita dar o preço do meu salário. Ou seja, eu entendi que eu tinha que ter um conhecimento raro. Foi isso que o Senhor me fez entender. E aí, quando eu respondi, o Senhor me fez outra pergunta: se não tivesse nenhuma dessas barreiras, quais profissões te dariam esse estilo de vida? E foi aí que eu comecei a pensar nas coisas que eu gostava de ler e estudar. E curioso, né, que quando eu abandonei a escola lá com 16 anos, uma tia minha, aquela mesma, ela me deu um livro. Eu acho que ela pensou assim, né, esse menino perdido aqui, deixa eu dar um livro para ele ler, que é O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Uhum. E eu me identifiquei muito com vendas, mas eu era muito tímido, né? E aí um pastor me deu um outro livro para eu ler. Diz, o título do livro é O Pensamento da Possibilidade Conduz ao Êxito. Está falando de fé, de visualizar aquilo que Deus tem pra gente. E minha mãe tinha lido um livro no Banco do Brasil, né, no treinamento de vendas, que é TNT, O Poder da Mente. Eu li aqueles livros, muito resistente, às vezes, a ler um livro, porque a gente também buscando leitura evangélica e tal, às vezes a gente despreza alguns conhecimentos que Deus deu para a criação. Porque Deus tem compromisso com a criação, né? Tem privilégio de filho, mas nós temos também privilégio aí. Tá ali na estante. Estou com um aqui que eu fiquei nesse dilema meses com ele. Comecei a ler, estou sendo muito abençoado com ele. E a palavra diz o quê? Ouça tudo, retenha o que é bom. E a gente busca sabedoria. Quando o Senhor nos faz entender o que é buscar sabedoria, que a palavra de Deus diz,
Troque tudo que você puder pela sabedoria e entendimento. Eis que a sabedoria clama nas cidades, entrada das cidades. Quando eu li esse versículo, eu pensei, gente, até outdoor tem como a gente aprender as coisas, porque a sabedoria está clamando pelas portas da cidade. Tudo é uma oportunidade de aprendizado. O Senhor me deu, de fato, essa sede. E tem gente que brinca, às vezes, comigo, assim, às vezes um assunto que não tem nada, cultura inútil ou uma cultura profunda, né? Clarão, você não dorme não, cara? Que hora que você lê você aprende essas coisas, você descobre essas coisas? Mas é porque é um prazer, de fato, buscar o conhecimento por causa disso, né? E aí eu entendi que comércio exterior me daria aquele estilo de vida. Porque o comércio exterior, você viaja, vai em feiras pelo mundo, vende, né? Ganha comissão. E eu pensei, às vezes é isso. E aí Deus usou aquilo como a bússola. Eu quero abrir um parênteses aqui para trazer uma interpretação disso para os irmãos. O Senhor traz esse versículo porque é uma revelação para cada um de nós. O Senhor me fez a pergunta para me levar ao meu futuro, que a gente acha que é coisa da nossa cabeça, pensar no futuro. Não, cuidado, pode ser o Senhor te revelando como poderia ser o seu futuro. Se você cresce, se eu cresce, o suficiente para passar pelos processos necessários de aprendizado, como José foi se preparando para o dia em que você vai se encontrar, ou vai estar na oportunidade de conhecer a pessoa certa. As pessoas que muito provavelmente serão usadas por Deus para te abençoar, para mudar a sua vida, talvez você ainda nem conheceu. E não conheceu porque não está na hora ou porque você não saiu do lugar. Então cabe a nós, crendo, sair do lugar, nos relacionar com outras pessoas, buscar os meios, ande no ambiente do qual você quer fazer parte. Descubra o que as pessoas que vivem o estilo de vida que você quer viver, leem, do que eles estudam, do que eles falam, com quem eles andam. E separe o mundo, obviamente, dessas coisas. Né? Você é sal. Se você é sal, estava vindo a palavra esses dias, né? O que é? O sal, ele muita gente falando, né? O que é o sal da terra que nós somos, né? A gente tempera, a gente preserva, é verdade, mas a função do sal, a gente também quando come sal, tem sede. O nosso papel no mundo é ser sal que dá sede ao mundo para conhecer o Senhor. Então, a gente tem que ter esse compromisso. Mas vá, frequente, leia, entenda, aprenda. E por isso o Senhor já deixa na palavra dele a autorização, né, pastor? Essa referência. Ouça tudo, retenha o que é bom. Quem te mostra o que é bom? O Espírito Santo. Mais uma vez a gente tem o relacionamento. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Você claro. tem que aprender a ter autonomia no Senhor e saber medir aquilo que está liberado para você, não. Mesmo que alguém do seu lado está vivendo, fazendo, mas não quer dizer que porque ele está fazendo, você está liberado. Tudo é lícito, mas tem hora que tem coisa que não convém para você naquela hora, daquele jeito. É verdade. E, pastor, fazendo curto uma longa história, porque eu acho que a gente está estourando o tempo aí, né? Não quero passar do tempo aqui. Mas o que aconteceu? Eu, então, entendendo isso, entendi que eu precisava assumir responsabilidade sobre o que Deus teria para mim. Eu tinha que me preparar, tinha que me capacitar. Eu não estou falando necessariamente de cursar a faculdade em um curso. Eu estou falando de adquirir conhecimento, habilidades e experiências necessárias para aquilo que Deus tem. E se tiver que passar pela faculdade para isso, vai passar. Se for uma certificação na área técnica, faça. Se é um curso de eletricista, vá fazer. Alguma coisa precisa ser feita para te tirar da zona de conforto. Se é pegar um produto para vender, vai vender. Se por enquanto quem acredita em você só vai te entregar bacia plástica para você vender no semáforo, pega a bacia plástica e vai vender no semáforo. Vai ganhar 5% de bacia de R$10. Mas à medida que você aprende sobre pessoas, sobre negociação, por exemplo, na área de vendas, ou o que quer que seja necessário, pode ser que um dia você vai vender Porsche, Ferrari, e vai ganhar 1, 2, 3% de coisas de muito mais valor. O que eu quero dizer é que não despreze o pequeno começo, não fique parado. Só não perca tempo com as coisas que não combinem com o seu futuro. Não podemos perder tempo com o que não combina com o nosso futuro. Pode ser um relacionamento errado, pode ser um trabalho errado, pode ser a área acadêmica errada, pode ser a cidade errada, o ambiente. Deixe o Espírito Santo te revelar. O pastor Luiz falou sobre isso recentemente, eu tenho meditado muito nisso, e que a coisa errada pode ser também o entretenimento, né? Muita gente está ocupando todo o tempo se entretendo o tempo todo, né? Redes sociais, seriado, filme, lazer, hobbies e tal, mas a dedicação para formar esse futuro que Deus quer te dar, a pessoa não está atenta a isso, né? E ela está sendo entretida o tempo todo e a vida está passando. E, pastor, eu me lembro que eu estava uma vez, eu era office boy numa madeireira lá em Anápolis, e eu passando dentro do ônibus, né? Indo para casa, almoçar, eu passei em frente a uma concessionária, aliás, no fim do dia já.
E eu passei em frente à concessionária, tinha 2 caminhonetes lindas, eu não vou nem falar o nome, senão vão ver que eu sou velho demais, mas era assim, carros maravilhosos, né, para aquela época. E eu olhei aquilo e eu fiz oração silenciosa, olhei para o meu redor, tinha crianças e velhos, né, idosos. Eu pensei, gente, teve gente que passou a vida inteira com uma vida comum. Será que foi escolha ou foi vitimismo? Vítima mesmo. Naquele momento eu fiz oração, falei, Senhor, será que algum dia eu vou poder entrar numa loja e comprar o carro que eu quiser? Mas, Senhor, eu não queria que fosse só assim, eu ganhei na loteria. Não, eu queria que fosse fruto de uma transformação, e fosse o suor do meu rosto, que fosse colher como fruto da mudança. Eu entendi que eu tinha que passar por um processo de mudança. Eu falei, eu estou disposto, Senhor. 2 anos depois, uma viagem para o norte do país, vendendo consórcio, tentando vender, aprender a vender, foi uma escola de vendas extraordinária para mim na época. Eu fiz essa viagem pelo Tocantins, voltei depois de quase 10 dias sem vender nenhum consórcio. Meus amigos sim, mas eu não, era péssimo para vender. Mas eu descobri que era só uma experiência que Deus estava me dando, né? Eu parei em Porangatu, fui na casa de umas conhecidas lá, uma senhora, minha amiga, e aí, na hora de ir embora, pegar a estrada, essa irmã falou assim, filho, vocês vão pegar a estrada, vamos fazer oração, né? Porque a estrada tá tão perigosa. Enquanto fazia oração, as 2 tias dessa amiga minha, e eu tava com os meus 2 amigos, entrou uma tia dessa minha amiga. E ela entrou, sem conhecer a gente, entrou na oração também. De repente, ela começou a trazer uma palavra do Senhor. Fazendo curto, uma longa história, a palavra foi o seguinte, meu filho, tem alguém aqui que o Senhor me deu uma visão para você passar em frente a uma loja e você fez oração ao Senhor que você queria poder comprar. Eu não sei se é a loja ou se é o que a loja vende, mas o Senhor mandou dizer que você vai poder fazer qualquer um dos 2, meu filho. Eu não sei quem é de vocês 3 aqui, mas o Senhor está trazendo a palavra. E você falou para o Senhor que você quer comprar com o suor do seu rosto. Não era para ganhar em loteria. A mulher usou as mesmas palavras que eu tinha usado. 2 anos depois, eu falei, Senhor, o Senhor estava renovando a minha expectativa, a minha esperança. E eu fiquei firme. Foi uma benção. Bom, lá nos Estados Unidos eu lavei prato, assentei piso, fiz pintura, entreguei pizza, fui garçom, qualquer coisa para me financiar enquanto eu me dedicava a aprender coisas. Então fui fazer um curso no Instituto Cristão lá, de desenvolvimento de planos de negócio, captação de recursos. Foi uma benção na minha vida. Montei minha empresa de comércio exterior, peguei 5 representações, depois de 3 anos nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, fiquei 1 ano e meio, eliminei o 2º grau, entrei para a faculdade, prestei vestibular, entrei para a UEG, comecei a cursar economia lá, e importando um equipamento e criei um carrinho de raspadinha de gelo no Brasil. Eu queria vender como micro franquia, para gerar demanda pelos equipamentos dos Estados Unidos. Eu trabalhava com alguns produtos, irrigação, alimentação e tal. Aquilo para mim era o sonho que me prosperar. E aí, quando eu cheguei no Brasil, minha mãe, uns dias depois, falou assim, meu filho, você veio antes da hora. O senhor não terminou o que ia fazer na sua vida. Você vai voltar para os Estados Unidos. Eu quase fiz o sinal da cruz, assim, na brincadeira com ela. Falei, não, mãe, pelo amor de Deus, já deu, né? Eu ralei demais, mãe. Não, tá bom, vou prosperar aqui. Minha mãe falou, não, meu filho, não tô te mandando embora, não. Eu só tô te contando o que o Espírito Santo já me falou. E aí, 1 ano e meio depois, o dólar, que era 1 por 1, disparou. O câmbio passou a ser flutuante. Meus clientes começaram a cancelar pedido e eu me vi diante da realidade. Eu iria falir, eu iria quebrar. E aí eu orei e falei, e aí, Senhor? Aí cheguei, pensei que minha mãe, um dia eu fui pedir R$10 para fazer um trabalho da faculdade. Ela me entregou os R$10, olhou para os meus olhos, aquele olhar que vai lá na alma, assim. E ela falou assim, e aí, meu filho? É isso mesmo? Aí eu entendi. Falei, vou voltar, né, mãe? Ela falou, mas dessa vez eu vou com você. Ela pediu demissão do Banco do Brasil e foi comigo. Aí, essa altura, meus irmãos já tinham ido para os Estados Unidos, minha irmã havia se casado com um norte-americano. E aí a gente fui morar na casa da minha irmã no início, né, até me organizar. Montei uma empresa de limpeza de casa para me refinanciar, começar minha vida ali, lá em Boston, norte de Boston. E aí eu resolvi minha família fomos passar uns dias no Texas, visitar uma prima, o irmão do meu cunhado, né, e lá em Austin, na capital. E quando chegamos lá, já comecei a sentir que ali era um lugar da bênção de Deus. Eu seria abençoado ali. Nós entramos no hotel, minha mãe abriu a janela, eu vi uma árvore, parecia um pé de piqui, igualzinho. Todo caroquento, todo retorcido. Eu vi aquela árvore, eu senti uma paz tão grande, eu senti Deus falando comigo assim, simbolicamente, ele usou aquela árvore para me fazer me sentir em casa, parece que eu estava aqui. E aí, eu falei, mãe, Deus vai nos abençoar aqui, nós vamos mudar para essa cidade, vamos ser muito prósperos aqui. Minha mãe falou, que é isso, meu filho? A gente nem conhecia a cidade ainda. Eu falei, eu sei, mãe, mas a senhora acredita que Deus usou essa árvore para me fazer me sentir em casa? Ela falou, minha filha, acredito. Aí passamos, era sábado e domingo. No domingo passei em frente a um condomínio, um pessoal jogando vôlei de areia, gente asiático, moreno, latino, galego, vi de tudo. Eu falei, gente, que lugar bacana é esse?
era um condomínio com mais de 1.000 apartamentos para alugar, e eu falei, vou fazer meu cadastro, se aprovar, um sinal de Deus. Eu fiz algumas provas com o senhor e, por fim, terminei mudando para Austin, no Texas. Montei uma empresa de faxina para começar rápido ali, porque é um dinheiro que você faz muito rápido, captando clientes. E eu falei, o senhor vai me abençoar aqui. E eu tenho que investir no meu sonho. Aí eu resolvi fazer um curso de agente de viagens para montar uma agência. Eu falei, eu vou ser o rei dos brasileiros aqui, não tem nada para brasileiro em Austin. O brasileiro vai para Dallas e para Houston para fazer as coisas. Eu vou ser o rei dos brasileiros aqui, vou ser empreendedor. Vou montar uma corretora de seguro, uma casa de câmbio, uma agência de viagem e uma loja brasileira. Por onde é que eu começo? Me capacitando para o senhor poder me abençoar. Vou lá fazer. Se eu creio, eu ajo. Me matriculei, fiz o curso de agente de viagens à noite. Trabalhava de dia e à noite. Um dos meus irmãos, o Simeão, prestou um serviço numa seguradora. E ele, no trabalho temporário, conheceu o filho do fundador da seguradora e comentou que minha mãe trabalhava no Banco do Brasil e ele quis conhecê-la para saber como era o mercado segurador no Brasil. Minha mãe não falava inglês. Meu irmão falou, vai você para traduzir. Vai que essa é uma porta que Deus vai abrir para você. Na hora que ele terminou de falar, eu senti o Espírito Santo dizendo, põe o seu melhor terno e sua gravata que eu vou te abençoar. Eu fui para a reunião para traduzir. Enquanto eu traduzia, eu escapei lá assim, né? Aí a minha mãe, tal, e o Ray, o filho do fundador lá, Ray Riley, falou assim, peraí. Como assim sua mãe? Você não é norte-americano? Falei, não. Olha a aparência, né? Mais ou menos assim, não, olha. Ele falou assim, não, mas peraí, mas que inglês é esse? Onde é que você aprendeu inglês? Eu falei, olha, não sei se o senhor vai acreditar, mas eu sirvo um Deus que dá o dom de línguas. Eu pedi para ele me capacitar a aprender como uma criança aprende qualquer idioma. Ele apontou assim para a plaquinha da Igreja Batista e falou assim, eu creio nesse mesmo Deus, me conta a sua história. Ah, meu Deus! Essa aí parte eu contei não minha sabia, história. Arão, da sua história. Eu tô chocado. Aí eu contei a minha história até ali. E fui embora, era uma quinta-feira, terminando a conversa com minha mãe, fui embora. Na sexta-feira ele ligou e falou, você pode voltar na seguradora? Na segunda-feira, eu queria bater um papo contigo. Quando eu cheguei na segunda-feira cedo, ele falou, Arão, desde que você saiu da minha sala, eu não parei de pensar em você, na sua história. Eu queria saber, eu vi em você 3 coisas. E eu entendi que era Deus me contando um pouco do que estava acontecendo. Eu vi em você espírito empreendedor muito forte. Você quebrou aí, você está começando sua história e você não está com medo, você está cheio de projetos, você é um otimista. Segundo, então espírito empreendedor. Segundo, sua facilidade para aprender línguas. É impressionante, eu estudo espanhol desde criança, nunca aprendi, ele falou. E você sempre na escola aprendeu inglês, espanhol e está estudando italiano. Né? E fala bem, eu achei que você fosse americano. Meu inglês na época estava muito bom, né? Ele falou, e terceiro, sua habilidade para se adaptar a novas culturas. Você chegou aqui sem conhecer ninguém, você tem uma vida social. Eu entendi a questão do networking. E que eu não tinha essa visão, né? Nunca nem tinha lido nada sobre isso. Isso foi em 1999. E ele falou, sim, eu preciso de alguém como você. Aí eu lembrei da minha mãe, tem tanto executivo, empresários precisando de alguém como você, mas você não sabe que você existe. Andar à toa é melhor que ficar à toa. Conectou tudo. Aí ele falou assim, você teria coragem de abandonar os seus projetos pessoais de empresas e vir trabalhar para nós? Eu preciso de alguém como você. E eu falei assim, eu começo hoje cedo ou amanhã à tarde? Hoje à tarde ou amanhã cedo? Ele falou assim, não, primeiro eu tenho que convencer meu pai de que eu preciso de alguém como você. Ele é muito conservador e conseguir contratar alguém novo na empresa é muito difícil. Tá bom, eu falei, eu só não vou ficar esperando. Ele falou, não vai, você é empreendedor, toca a sua vida. Se der certo, a gente chama. Passou uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses e nada. Eu tinha uma cliente, a Linda, que era corretora de imóvel, que ela arrumou várias casas para eu limpar em Austin. Casas vazias da imobiliária que ela trabalhava. Ela falou, eu vou te ajudar com uma condição. A minha casa você limpa. Você pode mandar funcionárias com você, sozinho não. Se for alguém, tem que ser contigo. Você aceita? Eu falei, aceito. Então, toda sexta-feira eu ia limpar a casa da Linda. Pois bem, por que isso é importante, esse detalhe? Porque eu já estava frustrado, 1 mês, 2 meses sem eles me ligarem, sem falar do emprego, aí eu comecei a sentir que realmente talvez eu devesse arrumar um emprego corporativo assim, e não ser talvez tão orgulhoso de querer o meu próprio negócio. Eu falei, mãe, eu estou angustiado, não sei o que está acontecendo. O que foi, meu filho? Eu falei da minha angústia ali. Falei, mãe, parece que eu não estava querendo arrumar emprego, porque eu tinha visto de turismo e negócio, eu não podia trabalhar. Eu podia abrir empresa, mas não pode trabalhar, né, ilegalmente. E aí eu falei, não quero, mãe, arrumar emprego, porque eu vou estar trabalhando ilegalmente. Uma coisa é eu gerar emprego, ter empresa, pagar imposto, a outra ela falou, meu filho, não ponha Deus numa caixinha. Não ponha Deus numa caixinha. Não é porque você às vezes está ilegal ou está trabalhando ilegalmente que você anula o que Deus tem que fazer na sua vida, porque ele transforma a maldição em bênção, diz a palavra. Só precisa, ele muda a circunstância. Então, meu filho, abre o coração
Põe os seus sonhos no congelador. Não estou falando de você matar seus projetos. Ponha os seus sonhos no congelador. Deixa Deus tirar o que for dele. Acalma o coração. E eu falou, quem sabe essa experiência da seguradora não foi só Deus te dando uma direção. Eu falei, mãe, talvez a senhora tenha razão. O que eu faço? Pega o seu currículo, meu filho, manda para a agência de emprego e pede para Deus abençoar e direcionar. Foi o que eu fiz. Na segunda-feira, mandei o meu currículo para uma agência, fiz um jejum ali terça, quarta e quinta, eu queria entrar numa intimidade com o Senhor e ter essa percepção de direção, e orei o seguinte, falei, Senhor, se meu lugar for no Brasil, pode me mostrar que eu vou embora, porque o lugar bom é o centro da sua vontade, não importa onde, eu volto. Mas se a bênção do Senhor está sobre o meu projeto de abrir os negócios aqui, abra as portas, está custando caro, não estou conseguindo bancar tudo que eu precisaria, e então me faz fluir financeiramente para poder financiar meus projetos da empresa própria e de transferir meu curso de economia para a faculdade aqui no Texas. Mas, se minha mãe estiver certa, encaminhe meu currículo. Agora, se o senhor perguntasse o que está ardendo no meu coração, senhor, se eu pudesse escolher, eu quero dizer que o que está no meu coração é aquela seguradora. Eu queria muito trabalhar para eles. E, beleza, orei na quinta-feira, entreguei o jejum. Na sexta de manhã, o telefone toca. Por favor, eu queria falar com o senhor Arão. Depois não. Senhor Arão, tudo bem? Aqui é da Janus Financial, nós somos uma gestora de recursos. Estamos crescendo na América Latina, precisamos de pessoas com habilidades linguísticas. Vimos que o senhor fala espanhol, inglês, português. Nós temos aqui uma oferta de $36 mil por ano, reembolso de gastos com faculdade, plano de previdência e vaga na garagem. Eu falei, nossa, vaga na garagem é benefício aqui, né? Loucura. E eu falei, quando que eu começo? Falou, segunda-feira às 8 da manhã. Falei, beleza, estarei lá. Desliguei o telefone. Falei, mãe, a senhora tinha razão. Mãe, abracei minha mãe, choramos ali, emocionado. O telefone tocou de novo, eu atendi. Queria falar com o senhor Arão? Pois não. Senhor Arão, tudo bem? Aqui é da National Instruments. Nós somos uma empresa de automação industrial, estamos crescendo na América Latina, precisamos de pessoas com habilidades linguísticas. Nossa oferta é de $36 mil por ano, reembolso de faculdade, previdência privada e vaga no estacionamento. Eu falei, a mesma proposta. Falei, quando é que eu começo? Pode ser na terça? Que eu pensei, vou em uma na segunda, se não gostar, vou na outra, né? Ele falou, não, segunda às 8 da manhã. Aí eu falei, tá bom, eu aceito. Pum, desliguei. Minha mãe falou, o quê? Você aceitou as duas propostas? Aceitei, mãe. O que você vai fazer, meu filho? Você é doido? Eu vou orar, mãe. Vou deixar Deus me dizer qual que eu vou agradecer. Enquanto eu falava com ela, eu falei, mãe, nem vou limpar a casa da Linda hoje. Meu filho, por que não? Porque eu não preciso mais, mãe. Segunda-feira minha vida é outra. Eu falei, é verdade, né, meu filho? Posso te falar o que eu faria no seu lugar? Pode, mãe. No seu lugar eu ia limpar a casa da Linda. Sabe por quê, meu filho? A gente costuma fazer sacrifícios para pedir alguma coisa para Deus como se ele precisasse disso. E raramente fazemos sacrifícios de gratidão a Deus. Ação de graça. Uau. Ação de quem é grato. Atitude de quem é grato. Então, meu filho, no seu lugar eu iria limpar a casa da Linda. Eu faria a melhor limpeza de casa da minha vida. E eu limparia como se fosse a casa do Senhor. Em gratidão por duas coisas, meu filho. Primeiro, o lugar de onde Deus está te tirando. O lugar das incertezas e das dúvidas. E segundo, em gratidão pelo lugar onde Ele está te colocando. O lugar que você sonhou há anos. E que até eu achei que era exagero seu. Eu falei, mãe, com um argumento desse, eu vou limpar a casa da Linda. Me arrumei e tal, ajeitei, vou limpar a casa da Linda. Quando eu ponho a mão na maçaneta da porta, o telefone tocou e eu brinquei. Agora eu estava me sentindo importante, né? Só falta assim mais uma proposta de emprego. Na hora que eu atendi, senhor Arão, depois não? Senhor Arão, tudo bem? Aqui é da Sica Life, né? Citizens Insurance Company. Eu falei, aí na hora, meu coração entrou numa paz extraordinária, inexplicável. Eu lembrei do versículo, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Na hora eu não ouvi o que ele falou. No final eu falei, qual que é a proposta? Ele falou, $24 mil de salário por ano. Falei, tá, mas tem alguma outra coisa, benefício? Ele falou, não, só isso. Falei, olha, eu acabei de aceitar duas propostas de $36 mil por ano e contei para ele. Ele falou, eu só tenho autorização para te oferecer $24 mil por ano, é pegar ou largar. Aí eu falei, sim, eu pego. Quando é que eu começo? Ele falou, segunda às 8 da manhã. Eu liguei na agência de emprego, agradeci. Segunda-feira eu estava lá, eu descobri que quem me contratou não foi o Ray, foi um presidente do marketing internacional, para quem ele me apresentou. E quando ele foi me apresentar, o Espírito Santo tinha dito, lá na visita da seguradora, o Espírito Santo falou assim para mim, faça perguntas em espanhol até ele mudar para o inglês. Eu não entendi nada, mas quando o Ray me apresentou para o Lucky, o Clayton, que era esse vice-presidente, eu comecei a fazer perguntas em espanhol, porque o Ray já tinha me dito que ele falava espanhol. Eu me apresentei, começamos a conversar em espanhol, ele mudou para o inglês, eu continuei. Eu descobri que 2 meses depois, então ele reassumiu o marketing internacional, se lembrou de mim e me chamou e me colocou como assistente dele. E depois de 6 meses me colocou como gerente comercial para o Brasil, Argentina, Uruguai
e Venezuela. E eu comecei a viver o meu sonho de conhecer outros países, fazer amigos em outros países, falar outras línguas. Ganhando em dólares. A seguradora me mandou para o Brasil, montou um apartamento para mim aqui em Goiânia, comecei a carreira ali com eles. 3 anos e meio depois eu pedi demissão, montei meu próprio escritório de consultoria de internacionalização financeira, ajudando brasileiros a se internacionalizar as finanças e os negócios. Construí um negócio de sucesso ali, minha empresa se tornou a número 1 em captação de recursos para um grande grupo inglês, um dos maiores do mundo. O pessoal, surpreso, falou, como que você mora em Goiânia e você é número 1 no mundo? Falei, porque eu não faço negócio em Goiânia. Goiânia é só onde eu moro e tem algumas coisas, mas eu cuido de pessoas em vários lugares. Tem consultores no Brasil inteiro e outros países. E Deus me chamou como líder ali, eu entendi isso. E aí, a partir dali, o Senhor tem me abençoado. Eu hoje conheço 42 países, estou indo para a Austrália. 42? Estou indo para a Austrália, acho que é outubro. E aí, outubro, acho que é isso. E aí, vai ser o 43º país, pela graça de Deus, para receber premiações. Já estou qualificado aqui para um outro evento na Itália, que é o ano que vem. Vamos receber o prêmio de primeiro lugar numa outra empresa também. Então, o Senhor tem me abençoado, me levado a vários países. Uma vez o Senhor levantou um pastor, quando eu estava no intermédio. Quando eu voltei dos Estados Unidos, antes de retornar para lá, estava aqui no Brasil, um pastor estava fazendo, depois de pregar, disse que queria falar comigo e que tinha uma visão do Senhor para mim. O Senhor mandou te dizer que vai te levar para vários países e a história da sua vida vai revelar e vai glorificar o Senhor. E aquilo para mim era impossível, porque eu estava quebrando no Brasil quando o dólar disparou. Mas o Senhor usou aquilo só para me motivar. E hoje eu vivo essa realidade. Tem consultores no Brasil e em outros países, tem funcionária em outros países, tem funcionário estrangeiro aqui em Goiânia que trabalha comigo. Eu tenho visto o Senhor fazer grandes obras e eu sinto que estou apenas começando. 22 anos depois, pastor, da minha chegada aos Estados Unidos, eu tinha como cliente aqui no Brasil o Weber Prado, que foi quem me recebeu em Boston, sem me conhecer. O Weber tinha se tornado meu cliente, ele veio para o Brasil, montou uma indústria na área de decoração, ele vendeu essa empresa, ia trabalhar para mim, e eu levei ele para Londres como cliente, como um potencial consultor, para visitar as empresas, os gestores de investimentos, né? Eu faço essa viagem várias vezes, e eu levei um grupo de 12 consultores e clientes, e o Weber era um deles. E eu peço para o pessoal agendar nos bancos de investimentos as visitas. E olha que coisa, o pessoal marcou em um dos bancos, era a Fidelity Investments, a matriz europeia deles, a mesma de 22 anos em Boston, mas eu não me atinei. Entramos, fizemos o tour normal, o gestor dos fundos deu a palestra, e aí ele vai fazer o tour no escritório. Quando ele abre a sala principal, eu vejo uma cena parecida com Boston, a janela ampla, o pessoal trabalhando lá, como eu tinha visto só em filme, aquela já era a minha realidade, e naquele momento me veio um versículo na mente, aquele que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Naquele momento, o Senhor me trouxe à memória esse versículo e completou dizendo, meu filho, você fez uma oração que queria prosperar e ter um dia se qualificar para um emprego como esse. Eu te coloquei na posição muito superior. Essas pessoas trabalham porque você é um dos que trazem dinheiro para eles trabalharem. E aí, naquele momento, eu desabei a chorar ali no meio de todo mundo, lá em Londres, no meio da Fidelity. O Weber estava na minha frente, olhou para mim e falou, Arão, tudo bem, cara? O que aconteceu? Eu falei, tô bem, Weber, onde é que nós estamos? Ele falou, em Londres. Eu falei, sim, que lugar é esse? Fidelity. Você tá bem, Arão? Eu falei, tô. Você se lembra aquele dia em Boston, que a menina veio conversar comigo lá em inglês, eu não sabia inglês? Eu falei, aquela que disse que é uma pena você não falar inglês, porque vocês podiam sair para tomar um drink? Eu falei, você se lembra? Ele falou, me lembro como se fosse ontem. Eu falei, então agora deixa eu te contar o que você não sabe sobre aquele dia, a oração que eu fiz. Orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo, vou ralar demais, mas tomando posse das palavras de bênção da minha mãe, eu queria prosperar tanto nesse país que um dia eu me qualificasse para um emprego como esse. Weber, olha onde é que nós estamos. Aí ele começou a chorar. Ele falou, meu Deus, 22 anos depois, ele vivendo aquele momento comigo. Mas 2 anos depois, pastor, eu estava abrindo a minha própria gestora de investimentos no Brasil, pegando a nossa licença na CVM, na Ambima, a Legado Asset, né, Legado Asset Management, que é uma gestora de recursos, plena com a licença na CVM, e tem sido uma bênção cuidar de pessoas e a gente cuida dos investimentos dessas pessoas, mas Deus tem me feito ver que, na verdade, o que ele entregou foram pessoas, né? Para um relacionamento, e tem sido uma bênção cumprir essa missão. Acho que eu estou só começando, como eu falei no começo da live, estou apenas começando, aos meus 52 anos, eu estou me sentindo tão cheio de vigor e entusiasmo para enfrentar os desafios e as oportunidades como quem recebeu a promessa pela primeira vez, aos 16 anos, quando eu realmente descobri a intimidade com esse Deus que nós estamos compartilhando aqui hoje. Eu espero que esse testemunho possa servir de encorajamento
de bênção para aqueles que nos ouvem e que sirva de estímulo para que você, meu irmão, minha irmã, possa não ter dúvida de que o Senhor te ama. Ele tem um projeto para a sua vida. E a história da sua vida vai revelar o amor desse Deus, porque ele vai transformar a sua vida. E tem gente sedento para conhecer esse Deus que transforma. Não importa qual a realidade, não importa de onde você veio, como você nasceu, qual o fruto do seu nascimento, né? Você é fruto de que tipo de relação, não importa. O que importa são os propósitos que o Senhor tem para você. Então deixa aqui um desafio. Quando você puder, feche os olhos e visite o seu futuro. Vá lá na frente, deixa Deus te revelar o seu futuro. Como seria o seu estilo de vida se você não tivesse nada para te atrapalhar, nada daquilo que o diabo tem levantado para atrapalhar a sua vida? Se não tivesse nada, como seria o seu estilo de vida? Volte agora aqui no presente e peça para Deus te revelar o processo. E aí, meu irmão, minha palavra de encorajamento é: passe pelo processo. Valerá a pena, porque você vai viver feliz por toda a experiência que você vai viver, e muitas pessoas descobrirão esse Deus amoroso, poderoso, que te ama e tem mostrado isso na história da sua vida. Não perca a oportunidade de deixar o Senhor ficar com a sua história de vida. Deus abençoe, pastor. Quero agradecer pela oportunidade. Arão, eu que agradeço. Você investiu, você mexe com investimentos e hoje você investiu uma boa medida do seu tempo para compartilhar a sua história. Não tenho dúvida que todos aqui que chegaram até aqui, né, assistiram tudo, foram extremamente edificados, assim como eu sempre ouvindo a sua história, e ainda mais hoje com algumas partes que eu não sabia, mas eu quero encorajar, né? Você sabe, o nome do podcast é Pode Transbordar. Então, todo mundo que está assistindo, não fica para você só uma história dessa, não, transborda ela, compartilha com todo mundo que você conhece, faz mais pessoas serem inspiradas e encorajadas através de histórias reais, de testemunhos sobrenaturais. E eu creio que muito mais coisas você que está nos assistindo vai viver, e eu profetizo sobre a sua vida, querido Arão, você vai viver cada dia muito melhor do que os que já passaram. Com certeza, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você pode ser bom para criar planos, mas nunca passou perto do seu coração aquilo que o Senhor tem preparado para você. Que Deus te abençoe muito, meu irmão amado. Comigo, estou contando contigo também. Obrigado. Amém. Obrigado, eu. Fique com Deus. Abraço a todos, irmãos. Tamo junto, meu querido. Fica na paz. Um abração. Amém. Tchau.